que no mês de abril, né, a gente, principalmente nós do Leon Denis, nós do GED, que é a Casa Coligada ao Leon Denis, que nesse mês, né, é o mês que o Leon Denis desencarnou, com 81 anos. Por isso que o encontro de Leon Denis no Leon Denis é realizado na Semana Santa, porque foi na Semana Santa que ele desencarnou. Então, é todo um encadear de ideias. E outra coisa curiosa, que o telefone do Leon Denis é 2452-1846. Então, Leon Denis ele nasceu, reencarnou em 1846. Nada a ver, mas é interessante, para a gente é muito significativo. São pequenas coincidências que, para nós que amamos Leon Denis, o patrono da nossa casa, o patrono de muitas outras casas, né? Aquele que veio dar a uma das obras que nós também gostamos muito e trabalhamos em cima dela, nós espírita, em combate ao suicídio, que é o Memória de Suicida, que ele trabalhou muito e agora também nós estamos estudando Memória de Suicida pelo YouTube, e isso me lembrou Leon Denis. Então, são conexões que nós vamos fazendo. A mês de abril, a semana que é o encontro de Leon Denis no Centro Espírita Leon Denis, porque ele é o patrono do Leon Denis, nós estamos falando pela casa GED, Grupo Espírita Doutora Erma, porém é uma casa coligada, para quem pode ter chegado agora e não está entendendo essa conexão que eu estou fazendo. Então, não existe assim acaso nem coincidência, são situações de sintonia desses espíritos que vão sintonizando, as coisas vão acontecendo e a gente vai vendo que até mesmo em datas existe todo um planejamento, ou não, nesse caso. Se não for, a gente mesmo assim aproveita e comenta sobre isso. E a implantação do encontro, que se fala da personalidade de Leon Denis, da sua obra, dos seus pensamentos, é em homenagem, né, que é realizada todo ano na Semana Santa, e é em homenagem a ele, e tudo que nós pudermos fazer em homenagem a Leon Denis, a gente verdadeiramente vai fazer. Até porque Leon Denis ele tem impulsionado as mentes, né? Aquele que se interessa, aquele que vê amor em tudo que Leon Denis faz, nos seus pensamentos, nas suas ideias, se envolve com esse amor de tal forma que não consegue ficar apartado das suas obras, né? E Jerônimo de Praga é o benfeitor de Leon Denis. Nós não vamos nos ater com maiores detalhes sobre Jerônimo de Praga, mas vamos estar relembrando umas frases de Jerônimo de Praga para Leon Denis, que ele diz assim: que a mão de Deus vos conduza e vos sustente nas provas da vida, que ele seja vosso confidente e vosso pai. E tu, meu querido filho, estou feliz em te dizer esta noite que nós estamos contentes contigo, que contamos contigo para coisas importantes. Sabemos que tua alma é nobre e caridosa. Nós te escolhemos, não te aflijas, nós te avisaremos a tempo e em tu, que a humildade, quando o momento chegar, não seja um obstáculo aos nossos desígnios. Eu lhe opus minhas enfermidades. Coragem, a recompensa será mais bela. Bom, mais estímulo do que isso para o retorno do espírito ao mundo espiritual não existe. Exaltou o Pai, mostrou a consciência tranquila dele com o dever cumprido, falou para ele que estaria ao lado dele quando o momento chegar,
já foi dando uma outra, mais instrução, não seja um obstáculo aos nossos desígnios. Não se ponha contra a lei natural na hora do desencarne. Essa orientação foi dada por Leon Denis, para Leon Denis, pelo um dos seus benfeitores, Jerônimo de Braga, da mesma forma que Dr. Bezerra de Menezes, também ajudando no momento do desencarne de Aura Celeste, isso está narrado por André Luiz, ele, com outras palavras, ele falando, minha amiga, se desprende das preocupações, ela tinha uma casa, né, uma instituição que atendia criança e adolescente, se desprende, a tua tarefa já foi cumprida, pense em Deus, lembre de Jesus, chamando Lázaro, tu vives. Lembra de Jesus falando para você. Eu fiz essa comparação porque me veio à mente, eu gosto muito desses dois estímulos para a alma imortal que somos, e Leon Denis foi o que ele fez em todo o seu trabalho. Em todo o seu trabalho, ele verdadeiramente ele trouxe a ideia para nós nos educarmos, para nós nos prepararmos para a vida, né? Para termos vivermos a realidade da vida nas suas obras. A gente tem lá o livro, né? Um dos livros de Leon Denis mais estudados, né? Que é O Problema do Ser, onde, nos seus capítulos, ele vem trazendo várias questões essa que para o espírito imortal do aqui e do agora. Ele vem falando, em todos os seus capítulos, ele vem mostrando a potência da alma, a ponto que, quando chega no capítulo 20, verdadeiramente ele vai estudar o quê? As potências da alma. Então, esse livro foram congressos, realizados vários congressos, e é onde a gente encontra, nessas obras dele, nós encontramos nos seus textos, o que a gente encontra nos textos das obras de Leon Denis, principalmente o Problema do Ser? Extremo poder de convencimento, porque ele consegue nos convencer, primeira coisa, que é o grande problema nosso, do ser humano, que é a desconexão que a gente faz com Deus. Então, ele faz um trabalho de nos conectarmos novamente com o nosso Criador. Então, são textos de extremo poder de convencimento. Então, os textos dele, as ideias dele, não ficava navegando a esmos e em escuro labirintos, muitas das vezes a pessoa é até muito reconhecida no mundo, mas são filosofias que vagueiam a esmo pelos escuros labirintos dos dramas humanos, porque é um escuro labirinto dos dramas humanos se não tiver isso que Leon Denis trabalha tanto, que é a reencarnação. Ele faz interpretações objetivas e não interpretações subjetivas e nem místicas. Muitas das vezes, textos transbordados de véu e pessimismo, ao contrário, ele traz otimismo, ele traz vigor. Ó, homem, tu pode, tu vai. Nossa! Capítulo 24 do Problema do Ser, reforma do caráter e disciplina do pensamento. Ali você já começa ele falando querer é poder. Isso porque antes ele já vem trazendo, no capítulo 20, a potência da alma, a vontade. Então, ali ele faz um estudo detalhado como é a vontade, o que é a vontade. Então, ele vem mostrando para todos nós essas nossas potências, que nós adquirimos enquanto princípio inteligente, estivemos na mão do Criador, mas que precisa ser trabalhada como a semente. Para ela florescer e frutificar, ela precisa ir para a cova. Por quê? É na cova que os sais minerais, as intempéries do sol, da chuva, são elementos da dor. E a gente vai lá no capítulo 26, a dor, né?
Ele vem dizendo que tudo sofre. Tudo que está cá sofre. Animais, os seres. Logo depois, ele vem, nesse mesmo texto, no início, ele já vem dizendo, mas tudo envolvido pelo amor divino. Tudo envolvido pelo amor divino. Então, são textos de extremo otimismo, que vem nos mostrar que nós nos identificamos. São textos de Leon Denis que vem pontuando em nós, em alma, em nós alma, não só na personalidade encarnada, vem propondo soluções não inconsistentes, mas consistentes. Você pode, você deve, você precisa ter um alvo, você precisa ter metas a cumprir, você precisa disciplinar o pensamento, você precisa reformar o caráter. Mais objetivo do que isso é impossível, né? Raciocínios sustentados em fatos. Então, a gente encontra no próprio Problema do Ser, quando ele vem, ele faz propostas, né? E ele vem trazendo explicações, ele vem trazendo fatos, exemplos, logo lá nos primeiros capítulos, né? Então, uma coisa que me lembrei agora, eu não posso deixar passar de Leon Denis, porque vocês sabem que eu estou substituindo a expressa, né, gente? Não estou querendo me justificar, não, tá? Mas é que eu vou lembrando as coisas que é muito importante da gente lembrar de Leon Denis, e tem uma coisa que é muito importante. Ele, ao descrever o amor, ele descreve com caráter prático, e esse sentimento divino, palavra de Leon Denis, esse sentimento divino, cujos raios refratados, muito lindo, né? Aí ele vem, quando ele traz isso, ele vem separando, ele vem fazendo um estudo sobre as várias características do amor. Ele vem falando do amor conjugal, o amor materno, o amor filial, o amor da pátria. Ele ressalta muito a questão do amor da pátria, ele fala muito do amor da raça, da humanidade. Lógico que ele deve estar falando outros, é que eu não estou com o texto na mão, mas não tem problema, vocês vão me ajudar aí, quando vocês pegarem o livro, que esse aqui é interessante, a palestra está aqui para isso, para estimular-nos a pegarmos nos livros. Então, esse livro, O Problema do Ser, a primeira edição dele foi em 1908. Então, essa obra ela é fruto da maturidade de Leon Denis. Não só de Leon Denis. Por quê? Ela é, como eu estava falando antes, de diversos pesquisadores. Ela é fruto de várias palestras, de várias pesquisas. Então, chegou o momento da maturidade. Então, em congressos internacionais de psicologias que ocorreu em Paris, eu não tenho certeza se foi 1900, mas eu acho que foi 1900, 1901, é por aí, não é nem antes nem depois, ou foi 1900, 1901. Então, grandes nomes da ciência, não só da psicologia, gente, é demais, né? Então, não é uma obra mística, não, tá? Ela é fruto de pesquisa, ela é fruto de sentar junto e vamos conversar sobre esse assunto. O que você sabe sobre isso? Vamos trocar ideias, vamos trocar experiência. Então, é a maturidade. Então, tudo ajudou para a confecção dessa primeira obra, dessa obra de Leon Denis, desculpem. Então, todos os assuntos dessa obra é a exteriorização da personalidade. Então, entre muitos outros assuntos, Leon Denis trabalhou demais essa exteriorização da personalidade. O que é isso? Mostrando que o espírito não fica preso ao corpo físico, que ele tem potências, tanto que depois vem no invisível, né? Aí no invisível, sim, ele vai trabalhar a questão mediúnica. Aí, minha filha, não tem como o médium não estudar livro dos médios e depois no invisível, porque é no invisível que ele vai pesquisar, já pesquisava no Problema do Ser, aí ele vai pesquisar essa exteriorização da personalidade. Então, você vai encontrar também nessa obra diversos estados do sono,
que eu acho que é o capítulo 5, mas eu não vou me arriscar a ficar falando capítulo, não, tá, gente? Mas é mais ou menos o capítulo 5, sim, que ele fala do sono, do sonho, dos sonos. E o que mais que tem nessa obra de muito importante? As chamadas emancipação da alma. A gente tem estudos de várias naturezas, de várias questões sobre nós, o espírito imortal. Então, ele se dedicou a vida a tratar da evolução da alma. Isso que aonde eu estou querendo chegar. Ele levou a vida dele toda estudando, pesquisando a evolução da alma. Eu não tenho, lógico, eu não vou esgotar, não tenho pretensão de esgotar aqui todos os congressos, mas é importante a gente, pelo menos, estarmos sabendo a carga de trabalho desse espírito. Por que isso? Por que ele é tão querido por todos nós? Porque para ele deixar obras monumentais como ele deixou, não foi assim, do nada, não. Foi uma carga muito grande de trabalho. Então, em 1889, em setembro, em Paris, ele dirigiu a comissão de propaganda da divulgação, era o cargo dele, da divulgação da doutrina espírita. Então, aí a gente vê que Kardec já tinha retornado ao mundo espiritual. Em 1889, a gente já sabe que, com 24 anos, ele estava lá na guerra prussiana. Na guerra, ele chegou a ser tenente. Nessa guerra que ele participou, e isso é contado para todos nós, com o seu biógrafo, o Gaston Luce, que é essa mensagem que foi lida agora, é a mensagem do biógrafo de Kardec, Gaston Luce. Então, ele era muito ligado a Kardec, desculpa, gente, a Leon Denis. Ele era muito ligado a Lenin, até porque são espíritos extremamente ligados, são espíritos que já vêm evoluindo juntos, né? A gente tem um livro que é muito importante. Eu vou voltar na guerra, de Leon Denis na guerra, tá? A gente tem aquela secretária, tão famosa secretária de Leon Denis, que ficou com ele até os últimos instantes, nós vamos chegar aos últimos instantes dele, mas é importante em relação a essa ligação desses espíritos, esse entrelaçamento de ideias e essas reencarnações extremamente importante. Então, a Claire Bonnat, olha, gente, me desculpem aí quem sabe pronunciar esse nome perfeitamente, mas eu sei que é Claire. Vamos ficar no Claire, né? Então, existe o livro do Leon Denis na intimidade. Então, ela vem relatando várias questões da intimidade de Leon Denis. A grande preocupação dele nos últimos dias, que a gente daqui a pouco vai ver, mas antes disso, ela é relatado na convivência da Claire com o Leon Denis a justificativa, o motivo desse entrelaçamento de alguns espíritos. Por exemplo, ela cita que John Wycliffe, o inglês John Wycliffe, um dos primeiros que começou a contestar algumas ideias católicas do Vaticano, principalmente a venda de indulgências, porque era em largo comércio vender pedaço de espaço no céu. Então, as famílias que pudessem comprar tinham um diploma, tinham um certificado daquele terreno que ele poderia ter no céu. Entre isso, muitas outras coisas o John Wycliffe começou a combater. E existiam 2 jovens estudantes da Universidade de Oxford, na Inglaterra, que essas ideias estavam mexendo com eles. Nossa, é isso mesmo que a gente pensa, isso e muitas outras, né? Então, eles começaram a se identificar com essas ideias. Então, esses 2 jovens, um é o Jerônimo de Praga, o espírito Jerônimo de Praga, o outro é John Hus, da Boêmia, John Hus. Então, os 2
todos os dois foram queimados. Primeiro foi queimado John Hus, que disse, no momento lá, ele foi condenado pela Santa Inquisição e queimado mesmo, queimado, na cidade de Constância, é uma parte alemã da Suíça. Existe lá o Museu de John Hus, lá é o local que ele foi queimado. E ele, na hora lá que estava acontecendo o ato, ele diz, hoje vocês, as labaredas conseguem pegar o pato, o ganso, né? Porque Rússia em boêmio é ganso. Dia virá que as labaredas não conseguirão atingir o pássaro. Então, depois retorna John Hus como Leon Denis. Eu acredito que a maioria de nós espíritas saiba desse fato, mas é um fato muito importante de nós estarmos relatando, porque Leon Denis fala muito sobre isso, da questão de não existir supremacia. Importante é o trabalho, importante as ideias. Conhece-se a árvore pelos frutos. Então, retorna John Hus como Kardec, retorna John Wycliffe, o inglês, como, em 1846, John Hus, retorna em 1804, como Kardec. John Wycliffe retorna em 1846, como Leon Denis. Leon Denis só teve contato com Kardec, ele aos 18 anos, é uma passagem linda, ele vai assistir ele vê um livro, que ele era leitor quanto mais, ele era autodidata, ele era um filho extremoso, ele era extremamente trabalhador, e o Gaston Luce relata isso no livro, Leon Denis, o nome do livro é Leon Denis, o apóstolo do espiritismo, sua vida e sua obra. Podem ler esse livro, que tem que ler, todos nós espíritas temos obrigação de ver a biografia de Kardec, biografia de Leon Denis, biografia de Eurípides, O Homem e a Missão, e por aí afora. Mas hoje é de Leon Denis. Então, ele vem relatando o quanto ele já se apresentava, enquanto criança, com o espírito, com conquista. Depois, Leon Denis vai falar sobre isso lá, dos jovens prodígios, dos jovens, as personalidades já do espírito ainda pequeno. Então, é por isso que eu estava falando, ele trata nas obras dele da evolução da alma. Então, isso tudo ele faz em conclusões no Congresso. Então, nessas conclusões, porque a gente vê que as premissas de Leon Denis não são diferentes das conclusões, e não são diferentes das conclusões que nós vamos tirando no dia a dia. Então, ele retorna a John Wycliffe, e o amigo de John Hus, que era Jerônimo de Praga. Esse continua na espiritualidade. Para quê? Para ser o benfeitor de Leon Denis. E assim é com a gente. Essa dinâmica é com a gente também. Nós reencarnamos, nós retornamos ao mundo corporal, em famílias diferentes, em países diferentes, situações diferentes, religiões diferentes, em climas diferentes, em locais diferentes, político, econômico, social. Mas quando a alma se afiniza, é pelas ideias que se afiniza. E não tem supremacia, porque o mesmo que estava em 1380 divulgando a ideia de Deus, a ideia de Jesus não como Deus, uma série de fatores, e aqueles dois jovens estavam absorvendo, depois a troca, vem Kardec e Leon Denis, começa a acompanhar que nada que Leon Denis faz está separado, apartado das obras de Kardec. Então, existe... Eu não vou conseguir lembrar, eu estava vindo para cá, porque hoje o meu carro foi rebocado. Aí a Ana me ligou, eu falei, Ana, como é aqui perto, eu vou tentar chegar. Eu vim correndo. Mas existe, deu tempo de eu pegar esse aqui. Esse aqui, olha, é um livrinho muito, muito importante. Que livro é esse aqui? É Allan Kardec o nome do livro, editora Leon Denis, não tem mais edição. É um apanhado de pensamentos pelo professor José Jorge. São frases, pensamentos, definições de Leon Denis sobre Kardec.
Então, porque às vezes a pessoa fala assim, mas eu não vejo ele citando a questão do Livro dos Espíritos. Sabe por quê? Ele já tinha incorporado aquelas ideias nele. Então, as ideias vão saindo conforme ele ia construindo as suas obras. Então, não é só ele, também o próprio Gabriel Delany, que era muito amigo de Leon Denis, trabalharam muito juntos, participaram como presidente de vários congressos espírita, principalmente o Congresso Espírita eu não sei se é 11 ou 12 de junho desse 1905, que aí depois 1908, quando surgiu o problema do ser. Então, entrelaçamento de ideias, de pessoas que se amam. A gente conhece isso, né? Uma pessoa mora aqui, mora acolá, mora longe, mas não importa. Quando as ideias se conectam, distante ou perto, trabalhando com outra área ou não, sendo dessa religião ou não, mas as ideias são as mesmas e não existe supremacia. Todos, Deus, no momento que segue aquelas ideias, que acredita naquilo, entra em comunhão de ideias com os espíritos encarnados e com os desencarnados, que é o caso de Leon Denis com a Joana d'Arc, né? A Soleri, que a princípio ela se apresentou, depois o Espírito Azul, depois como Joana d'Arc mesmo, né? uma extrema afinidade com Leon Denis. Então, para a gente fechar aquilo que eu estava falando sobre a carga de trabalho de Leon Denis, entre muitas outras cargas de trabalho, mas tem essa dos congressos. 1900 presidiu presidente efetivo, 1905 na Bélgica, presidente de honra, 1910 delegado da França, e 1913, 1925, e ele desencarnou em 1927. Então, a gente vê o quanto que ele trabalhava, o quanto que esse filósofo tinha desafio para a época, era um desafio tremendo para a época, em conciliar ideias de liberdade e o determinismo da evolução. Puxa vida, que é isso? Eram ideias muito arrojadas. Muito arrojada. Então, ele fala da questão do livre-arbítrio, do pensamento, da disciplina do pensamento, como eu estava falando, da questão do amor, da questão da dor. Antes precisou dessa maturidade. Essa maturidade que foi realizada a duras penas, com muito congresso. Isso trabalhou, foi à guerra, depois trabalhou como caixeiro viajante, viajava, aproveitava tudo que ele podia de cada cidade que ele ia, então tem vários relatos em relação a isso. E uma coisa muito importante que ele fez na divulgação das suas obras, ele desmistificou a morte. Como que ele fez isso? Ele fez o quê? Ele fez uma simples mudança de estado. Quando ele traz que a morte é uma simples mudança de estado, mas para isso a gente tem que conhecer a obra. Depois da morte, o grande enigma, e por aí afora, são vários títulos, vários enfoques que ele vai dando. Existe um íntimo associação de princípios, é um ponto muito importante de Leon Denis, entre os dois. Bom, entre quem? Quem é esses dois que existe essa íntima ligação de princípio? Entre Leon Denis e Kardec. Por isso que eu estou falando dessa obra, que ele falando sobre as ideias de Kardec, mas isso nós já tínhamos falado, e a gente sabe que não é à toa essa comunhão de pensamentos, né? Sem deixar de lembrar, não é uma questão que, a princípio, pode não ter importância, mas, de alguma forma, tem, para mim, ao meu ver. Existe, no meio
encravado no nome de Hippolyte Léon Denisard, o nome de quê? De Denis. Hippolyte Léon, Denis Léon Denisard. Então, são fatores muito importantes que vão dando o quê? Vão dando sinais da equipe espiritual que veio a mando de Jesus. Eu enviarei o Consolador Prometido para quê? Para poder trazer para todos nós lições muito profundas, lições que falam sobre o problema do ser, sobre a questão da evolução do pensamento. O pensamento tem que evoluir, você tem que expandir as suas ideias, tem que expandir o seu desejo de crescer, de evoluir. Aí, o Leon Denis, nada melhor do que fazermos entender. Ele vinha trazendo para todos nós também sobre a civilização celta. Ele fala muito sobre isso, né? Os celtas, aqueles povos do país que estão localizados entre um deles, um dos países, né? Mas, mais especificamente, na Irlanda, lá no país de Gales, na Escócia, a Bretanha, eu acho que é isso, né? Eu acho que eu acho que a Bretanha é o país de Gales, a Escócia, mas no sul da França, isso eu tenho certeza, e ele traz, assim, com muito carinho, com muito amor, que foi a grande preocupação dele, quando já estava chegando, a gente viu que em 1925 ele estava ainda realizando congressos. Em 1927, a preocupação dele, nesse livro aqui, olha, vou ver se vocês, que esse aqui eu também consegui pegar, tá vendo? Qual? Não? O Gênio Céltico e o Mundo Invisível. O Gênio Céltico e o Mundo Invisível foi a grande batalha com o tempo, com o número muito grande de trabalho que ele tinha que fazer, mas ele conseguiu realizar. Ele conseguiu realizar, e a sua secretária, a Claire, fala que nos últimos instantes, antes dele morrer, as suas últimas palavras foram essa: Claire, minha amiga, não esqueça de levar os manuscritos para edição. Isso para a gente tem muita importância, porque a gente tem aprendido na obra de Kardec, principalmente lá na Lei do Trabalho, o amor ao trabalho. Não mais o trabalho, como Kardec pergunta para os espíritos, o trabalho é só material? Né? E os espíritos respondem, não, toda ocupação útil é trabalho. Então, ele teve o trabalho profissional, desde criança trabalhando, ele teve o trabalho, ele foi defender o seu país, porque ele fala do amor à nação, ele fala, então ele foi com amor. O Gaston Luce, ele relata, eu não sei dizer qual capítulo, por eu não estar com esse livro aqui, ele relata uma experiência mediúnica que Leon Denis fez quase no finalzinho do término da guerra. A guerra começou em 1870, tá, gente? Foi a guerra prussiana, que foi a Alemanha junto com a França. Então, ele vem relatando que ele descobriu, ele conheceu um sargento que tinha uma capacidade mediúnica muito grande. Então, ali, esse sargento, ele teve uma comunicação com o espírito, um dos espíritos, inclusive, que está no Evangelho, eu não estou lembrando verdadeiramente qual é o espírito, mas vocês, quando pegarem esse livro de Gaston Luce, vocês vão encontrar lá. Helena. Oi, querida. Oi, 5 minutos, meu bem. Beijinho. Desculpa fácil aí. A gente não vê, né? É. Mas sabe o que acontece? Eu estou acelerada, porque eu tive que acelerar para chegar aqui. Tá ótimo, maravilhosa. Tá, gente, desculpa, tá? Mas eu consigo encerrar em 5 minutos. Então, a gente está falando... consigo sim. A gente está falando dessa questão dele na guerra, ele
já era espírita, né? Ele manteve, conseguiu ver, observar o médium, e ali aquele médium preveu o término da guerra. Tá? Então, ele não parou o trabalho dele. Aí é onde eu quero chegar. Aonde ele estava, ele conseguia identificar experiência para depois ele lançar lá no problema do ser. Ele conseguia identificar o quê? A exteriorização do pensamento, todos aqueles tópicos que ele foi colocando, ele vivenciou, ele experimentou. Leon Denis, ele fundou várias casas espíritas. Não é com o nome de casa espírita, né? Era centro cultural, não centro cultural no sentido de centro cultural que a gente tem hoje em dia, mas era locais para se estudar a doutrina espírita. Tinha nome de sociedades, falava-se muito de sociedade espírita. Ele fundou muito. Ele tinha um movimento em favor das operárias, das mulheres operárias. Ele defendia, ele via, ele classificava, ele selecionava as suas reais necessidades, ele fazia campanhas que hoje a gente fala, tem uma lei, né, que rege a assistência, a promoção e assistência social. Mas promoção e assistência social é essa que ele fazia onde ele estivesse. Era nisso que ele trabalhava também. Então, ele trabalhava o que as pessoas tinham de bom e de melhor para oferecer, aonde ele estivesse, da forma que ele estivesse. Então, quando ele vem trazendo, a gente não tem tempo para estar relatando sobre os celtas, ele vem mostrando para a gente o celta como ancestral do espírita. Então, ele fala dos gauleses, ele fala, é ali que a gente encontra ele falando como surgiu dia 2 de novembro, a cultura desses gauleses. Isso aí foi feito nesse último livro que ele, um pouco antes de retornar ao mundo espiritual, aonde Jerônimo de Praga estava já avisando, dizendo para ele, não seja empecilho. Qual foi o método que ele usou para não ser empecilho? Trabalhando. Não se deixando levar pela dor necessária, pela necessidade da destruição da matéria. Então, ele vem trazendo para a gente na sua obra. Quando ele traz para a gente e dizendo, homem, eleve o teu pensamento ao teu Criador. Eleve o teu pensamento à inteligência suprema do universo e à causa primeira de todas as coisas. Onde que ele aprendeu isso? Está lá no primeiro questão do Livro dos Espíritos, a definição de Deus para todos nós espíritas. Primeiro com Jesus, nosso Pai, e depois Kardec, os espíritos respondendo para Kardec que Deus é a inteligência suprema do universo, causa primária de todas as coisas. Então, foi assim que Leon Denis conseguiu, num envolvimento ainda de questões humanas, de deixar a literatura, ele conseguiu realizar as duas coisas. Dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Deixou a obra, se preocupou com ela, mas já estava entendendo que aquela fase já estava se findando, já era outra fase. Que o Senhor Jesus nos abençoe, que esses espíritos, nossos benfeitores, nossos patronos das nossas casas, possam nos ajudar para que a gente continue, a exemplo de Leon Denis, trabalhando, tendo foco, tendo planejamento, disciplina do nosso pensamento e, acima de tudo, reforma do nosso caráter. Graças a Deus.